Bom dia, meu povo, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, Bruquitobe, louvado seja Deus, que essa manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, uma manhã onde, louvado seja Deus, o nome do Senhor seja glorificado em sua vida, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele a majestade santa. O nosso Deus, Ele é Deus de vitória, né? Ele é Deus que trabalha no oculto, no escondido, Ele trabalha no turno da noite. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, para nos dar vitória. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. Um Deus que a Bíblia diz, né? O salmista, né? E nós vamos agora ler o Salmo. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta à mesa dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como ave plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Louvado seja Deus. O qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Louvado seja Deus. Então você vê que esse salmo é um salmo maravilhoso, mas o Senhor fala também no Salmo 2, Salmo número 2, por que se amontina o justo, o gentil, e os povos imaginam as coisas vãs? O rei da terra se levanta, e o governo consulta juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor o turbará. Eu, porém, ungir o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Proclamarei o decreto. E o Senhor disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei.
Pede-me, e darei aos gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmagarás com a tua vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízo na terra. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçai no caminho, quando em breve o acender da sua ira. Bem-aventurado todo aquele que nele confia. Salmo do número 2. Salmo 3. Bom dia, Débora, Deus abençoe. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Salmo 3, verso 1. Muitos dizem a minha alma, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouvir desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercarem. Levanta-te, Senhor, e salva-me. Deus meu, pois feriste os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo está a sua bênção. Salmo número 3. Louvado seja Deus. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo está a sua bênção. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então nós estamos vendo aqui no livro de Salmo que o Senhor nos traz palavra, né, da boca dele para nossas vidas, palavras essas verdadeiras, dignas de toda aceitação, palavra essa que não nos deixa assim, aleluia, enganado, não, mas é palavras da boca de Deus. Como nós podemos questionar uma palavra, né? Examinar algo que alguém nos entrega, uma visão, mas a palavra de Deus é inquestionável. Ela é infalível. Ela é, louvado seja Deus, é transparente. A palavra de Deus, louvado seja Deus. Salmo 4. Ouve-me, ó Deus, quando clamo a ti. Na minha angústia me deste largueza. Ouve, ó Deus, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Filho dos homens, até quando converterei a minha glória em fama? Até quando amarei a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si todo aquele que lhe é piedoso. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Diz: quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que o tempo em que multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então o salmista aqui, ele declara que só o Senhor, né, é a fortaleza, o socorro. Só o Senhor é confiável. Nele você pode confiar inteiramente. Nele você pode confiar. Nele você pode descansar. Nele e somente nele. Salmo 5. Dá ouvidos a minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Pois a ti orarei. Pela manhã ouvirá a minha voz. Ó Deus, pela manhã me apresentarei a ti, a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias todos que praticam maldade. Destruirá aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e com teu temor me inclinarei para o teu santo templo. O Senhor guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o seu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeira maldade, e a sua garganta, louvado seja Deus. Vou colocar aqui. E a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia, elogia com as suas línguas. Senhor, porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e o seu temor me inclinarei diante do seu templo. Senhor, guia-me pela justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles,
e as suas entranhas são verdadeira maldade, e a sua garganta um sepulcro aberto, que lisonjeia com a sua língua. Declara hoje culpado, ó Deus, caia por seus próprios conselhos, lança-o fora por causa da multidão das suas transgressões, pois rebelaram contra ti. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti. Exulta eternamente enquanto tu os defendes. Em ti se gloreia os que te amam, os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará ao justo, circundá-lo-á da tua benevolência, como de um escudo. A palavra de Deus, Salmo 5. Há uma grande promessa. A promessa é: pois tu, Senhor, abençoará o justo e circundá-lo-á, cercará da sua benevolência como um escudo. É a palavra de Deus. E diz: alegra todos aqueles que confiam em ti. Exalta eternamente enquanto tu defende. Em ti vai se gloriar aquele que te ama. Salmo 5. Louvado seja Deus. Então nós vemos que no Salmo 1 há uma promessa. Bem-aventurado, mais do que feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E não anda segundo o conselho do ímpio, e não se detém no caminho do pecador, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha aí a promessa. Porque será como a ave plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não murcham, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. No Salmo 2, o Senhor diz: porque se amontinam os gentios, os povos imaginam coisas vãs, o rei da terra se levanta e o governo consulta juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as nossas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, o seu furor se turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei os decretos do Senhor. O Senhor disse: tu és o meu filho, eu te gerei. Pede-me e darei as nações, e o confim da terra pela sua possessão. Pede, o Senhor lhe entregará as nações. Pede alma, Senhor, dai-me alma, dai-me almas. Louvado seja Deus. Então, talvez você, aleluia, não foi trabalhar, né? Saiu apressado, não teve tempo de ler a palavra. E hoje eu vou ler para você.
Vou ler para você os salmos. Algum deles, louvado seja Deus, até Deus mandar. Salmo 5, nós estamos na ordem, né? Agora nós vamos no 6. Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? É uma indagação, é uma interrogação. Volte, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro não haverá quem o louvará. Já estou cansado do meu gemido, todas as noites faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e se tem envelhecido pela causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará, louvado seja a minha oração. Envergonha-se e perturba-se todos os meus inimigos, torne-se para trás e envergonha-se em um momento. Olha aqui, louvado seja Deus, a promessa que há nesse salmo de proteção. Senhor, já ouviu a minha súplica, Ele aceitará a minha oração. Kelebiassai. Envergonha e perturba todos os meus inimigos. Torna para trás aqueles. Louvado seja Deus. Então agora vamos no Salmo 7. Né? 7. Louvado seja Deus. Quem sabe você saiu de casa para o trabalho, saiu apressado, é trem, é ônibus, é Uber, é trânsito, e você não teve nem tempo, né? Você só oferece, Senhor, me ajuda, mas de meditar. Então, a palavra de Deus, sim, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nessa madrugada, Deus falou comigo para ler a palavra, para você ouvir, entendeu? Para você ouvir. Coloca aí a hashtag, louvado seja Deus. Primícia de honra. Hashtag primícia de honra. Coloca aí. Salmo número 7. Nossa, nós já lemos 7 salmos hoje. Senhor, meu Deus, Adonai, à noite, salve-me de todos que me perseguem e livra-me, porque para ele, Senhor meu Deus, em ti confio. Salve-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebata a minha alma, como o leão que despedaça, sem que haja quem a livra. Senhor meu Deus,
Se eu fiz isto, se há perversidade em minhas mãos, se paguei o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei os que me oprimiam sem causa. Persiga o inimigo da minha alma e o alcance. Calca os pés a minha vida sobre a terra e reduz o pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira exalta-te por causa do furor e dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenasse. Tu, assim rodearão os ajuntamentos dos povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas, Yahvé Elion, Deus das alturas. O Senhor julgará, Yahvé Safate, Senhor, juiz do juiz. O Senhor julgará, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó Deus, prova os corações e as entranhas. Tenha já o fim da malícia dos ímpios e estabeleça o justo, pois tu, Senhor, é, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado. E já lhe preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que está com dor de perversidade, concebeu trabalho e produziu mentira, cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei o Senhor segundo a justiça, a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo, Elion, Deus das alturas. Louvado seja Deus. Vai entrando e vai compartilhando essa live. Salmo número 8. Estamos lendo o Salmo. Para você, louvado seja Deus, que muitas vezes, sai, apressadamente, ou até mesmo tem dificuldade, de ler a Bíblia. Eu estou lendo para você, porque nessa madrugada Deus me mostrou eu sentada lendo e milhares de pessoas ouvindo a palavra. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é inerente. A palavra de Deus é irreparável. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é, aleluia, bússola. A palavra de Deus é consolo. Então, louvado seja Deus. Muitos desprezam a palavra, mas nós temos a necessidade, não é o desejo, é necessidade mesmo,
de voltarmos para a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. De buscarmos a palavra. De meditar na palavra. O livro de Salmo tem 150 salmos. Não é só o Salmo 91 e o Salmo 23, não. Há salmos maravilhosos, né? Então nós vamos meditar, ler, ouvir. Salmo número 8. Ó Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Yahvé, pois puseste a tua glória sobre o céu. Tu ordenaste a força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo o teu céu, as obras das suas mãos, a lua, as estrelas que tu preparaste. Quem é o homem mortal para que se lembre dele? E o filho do homem para que o visite? Pois pouco menos fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Faz com que tenha domínio sobre as obras da tua mão. Tu puseste debaixo dos teus pés todas as ovelhas e boi, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor nosso Deus, quão admirável é o seu nome sobre toda a terra. Você conhece os nomes de Deus? Os nomes de Deus são admiráveis. Aleluia. Os nomes de Deus como anabrece. O nome é o quê? Identidade. E nós precisamos conhecer a identidade de Deus. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos, louvado seja Deus, nos aprofundar mais e mais em Deus. Louvado seja Deus. E isso é uma necessidade. Como anabrece a lavachure, rebandobriaçara. Não podemos ficar na inércia. Não podemos ficar na letargia. A letargia espiritual, ela está matando muitos, louvado seja Deus. Sabe por quê? A letargia, ela é como uma gota. Ela vai, né, de gota em gota, gota, devagar, e vai se alastrando, e vai se alastrando. Louvado seja Deus. Às vezes nós olha uma torneira pingando e fala assim, isso aí é só um pingo, né? Só está pingando. Mas você vai contando de gota em gota, dia após dia, aleluia, o quanto de água foi desperdiçada naquela simples gota, né? Assim é a letargia. Ela vai crescendo de gota em gota, ela vai te paralisando. Hoje você não quer orar, louvado seja Deus. Ou você, aleluia, eu oro 30 minutos. Não, vou orar 20. Aí amanhã, louvado seja Deus, você está orando 10. Aí depois você está orando 5. Aí depois você não está orando coisa nenhuma. Porque a letargia já dominou a sua mente. Dominou. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor.
Por isso que nós temos que ter devocional na nossa vida. No devocional, seja de manhã, de tarde, de noite, cada um escolhe seu horário. Você tira ali 15 minutos para falar com Deus. Aleluia! Você tira ali naquele devocional os minutos para, louvado, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti, eu necessito, eu preciso de uma mudança na minha vida, rebandobriácia, eu preciso de uma transformação na minha vida, eu não posso ficar da maneira que eu estou, revobriácia, espiritualmente. Meus irmãos, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Nós podemos questionar muitas coisas, né? Mas não podemos questionar a veracidade da palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos, aleluia, é a boca de Deus falando conosco, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então vamos no Salmo 9 agora. Louvado seja Deus. Ai, como anabrece. Ai, mãe, eu leio a Bíblia. Louvado seja Deus. E a senhora tá lendo a Bíblia para nós. Louvado seja Deus. Talvez você lê, mas tem alguém em casa que, né, tem dificuldade, né? E vai ouvir. Não está aqui na live, mas depois vai ouvir a palavra de Deus. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. Portanto, meus inimigos voltaram para trás. Glória a Deus. Aleluia. Eu tomo posse. Cair e pereceram diante da tua face, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu se assentaste no tribunal, julgando justamente. Olha aí a palavra. Olha aí a promessa. Olha aí a afirmação. Pois tu tens sustentado o meu direito. Estão tentando roubar o teu direito. Estão tentando tirar o seu direito, até mesmo de expressão. Aleluia. Seja direito trabalhista, seja direito, louvado seja Deus, de estar como anabrece, louvado seja Deus, numa posição. Estão tentando. Volte para a palavra. Tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Quem sustenta a minha causa e a tua causa é Deus. É Deus que sustenta a tua causa. Não é o homem. Louvado seja Deus. Que levantou revaz. Repreendeste a nação, destruíste o ímpio, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastaste a cidade, e as suas memórias pereceu com ela. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá o juízo sobre os povos com retidão.
O Senhor também será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Aleluia! Está angustiada? Está angustiado? Volte para Deus. Busque a Deus. Ore a Deus. Rebandure a sebe. Conversa com Deus. Ele julgará a sua causa. Ele julgará com justiça. Porque a justiça do homem ela é falha. Ela é frasca. Ela é frouxa. Louvado seja Deus. É como uma corda que vai sustentar uma tenda. Mas se a corda estiver frouxa, não adianta. Não dá equilíbrio à tenda. Alabandor revolbriaçarai. Anai terra. A justiça do homem, Deus falou na sua palavra para Isaías, é como trapo de imundície. Alabandor revolbriaçarai. É como, louvado seja Deus, rebandúria sébria, trapo, que na antiguidade as mulheres usavam, rebandúria sébria, aleluia, como a anabrécia, no período, rebandor revolbriaçarai. Para nada servia. Assim é a justiça do homem. Louvado seja Deus. Ela é fraca, ela é frouxa. O sistema, ele luta contra você o tempo todo. Rebandor revolbriaçarai. Mas Deus, ele te dá vitória. Ele julga a tua causa com equidade, com retidão. Rebandobriácia. A balança de Deus, ela é justa. O peso é justo. O peso não é para um lado nem para o outro. O peso é a medida, é justa. Nele você pode confiar inteiramente. A esteg, como a nabrécia, a lamantobria, aleluia, primícia de honra. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Rabacianai. Aleluia. Salmo número 10. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo número 10. Já lemos 9 salmos hoje. Porque está longe, Senhor. Uma interrogação, o salmista começa. Porque te esconde no tempo da angústia? Deus se esconde porque Ele quer ser achado por você. Porque aquele que procura a Deus o encontra. O ímpio, na sua arrogância, persegue furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquilham. Porque o ímpio se gloreia no desejo da sua alma. Bendiz o avarento e renuncia o Senhor. Pela altivez, calamantor revolbriaçarai. Ele mandou revolver. Pela altivez, remandou revolbriaçarai. Do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas suas cogitações são que não há Deus. Os caminhos atormentaram sempre o teu juízo. Estão longe da vista deles. Grande altura e despreza o teu inimigo. Dizem no seu coração, não serei abalado jamais. Cuidado. Calamanto revas.
Rebandou revou briaçarai. Não serei abalado jamais, porque nunca verei a adversidade. A sua boca está cheia de maldição, de engano e de astúcia. Debaixo da tua língua há malícia e maldade. Põe de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Ama a cilada, arma as ciladas. Aleluia. Arma a cilada para o pobre, né? Eles estão sempre armando cilada para o pobre, para o Dalit. Mas o Senhor, aleluia, dá o livramento. Arma cilada no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma cilada para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na rede. Encolhe-se abaixo para que os pobres caiam em suas próprias fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, é o clamor do salmista. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Levanta a tua mão e não se esqueça dos humildes. Porque blasfema o ímpio contra Deus, dizendo no teu coração: tu não o esquadrirás. Tu viste, porque atenta para o trabalho e enfado, para retribuir com as suas mãos a ti. O pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que nenhuma encontre. O Senhor Rei eterno, Emelete, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortará o seu coração, e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim que o homem da terra prossiga, mas não prossiga mais em usar a violência. Salmo número 10. É um salmo de livramento. É um salmo onde o salmista está em grande angústia, mas ele clama a Deus. Louvado seja Deus. Ele está em grande angústia, ele não vai para a rede social, ele não vai desabafar, ele vai para o secreto com Deus, orando. Louvado seja Deus. E ele se derrama perante o Senhor. Rebandou briaçarai. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E o Senhor ouve. Salmo 11. No Senhor, no Senhor confio. Como diz a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco e põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no teu santo templo. O trono do Senhor está no céu.
Os olhos do Senhor estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos do homem. O Senhor prova o justo, porém o ímpio, ao que ama a violência, a sua alma o odeia. Sobre o ímpio fará chover laço, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção para o seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para o reto. Louvado seja Deus. Que mensagem! O Senhor, nos dá aqui uma promessa. Sobre o ímpio vai chover laço de fogo, enxofre e vento impetuoso. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. O ímpio que te persegue, o ímpio que quer tirar o teu direito, direito adquirido, direito legal, o Senhor vai tratar dele. Ai, irmã, você está falando, jogando maldição? Não, estou falando o que está escrito. Está escrito na Bíblia. Está dizendo, não é eu que vou fazer, é Deus. O próprio Deus vai se encarregar de tirar da sua frente os entulhos, as pedras de tropeço, aquilo que te faz tropeçar e parar, rebandou revácia. O Senhor fará, não é eu que vou fazer, mas é Deus. Confia. Salmo 12. Número 12. Seja bem-vindo, Josué Vieira. Primeira vez que entra, seja muito bem-vindo a essa casa, tá bom? Louvado seja Deus. Salva-nos, Senhor, porque fala os homens bom, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao teu próximo, fala com os lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios, aleluia, lisonjeiro, e a língua que fala soberbamente. Pois diz, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos lábios, quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão do pobre, pelo gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor Adonai. Porei a salvo aqueles para quem eles assopram. A palavra do Senhor são puras, são como prata refinada, em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu guardarás, Senhor, dessa geração e preservará para sempre. O ímpio anda por toda parte, quando os mais vil dos homens são exaltados. Tá vendo? Aí você olha ao seu redor e você vê muita injustiça. Mas isso já está escrito. O sistema é corrompido. Entendeu? Aleluia. Você vai numa repartição pública.
para receber um atendimento, eles põem maior dificuldade. Requandou revasse. A maior dificuldade para que você, louvado seja Deus, não resolva a tua causa. Mas a palavra de Deus é garantia de vitória. Creia. Hoje Deus está te dando vitória. É nesta manhã. Ah, irmã, a senhora fala sempre que Deus está dando vitória. Você quer que eu fale o quê? Sendo que a Bíblia está dizendo que Ele é Deus de vitória. Salmo 13. Até quando se esquecerá de mim? O salmista aqui está abatido, está deprimido. Quando a pessoa está deprimida, ela pensa logo que Deus, aleluia, não está vendo, que Deus se esqueceu dela. Até quando se esconderá de mim o seu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atende-me, Senhor. Ó Deus, ilumina os meus olhos, para que não adormeça na morte, para que o inimigo não diga: prevaleci contra ele. Os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas confio na tua benignidade, na tua salvação. Se alegra o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Viu? O salmista entra na presença de Deus triste, abatido, se sentindo, nada, o zero à esquerda, mas quando ele termina, cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Deus tem feito bem a você, a tua casa, a tua vida, o teu ministério. Deus tem feito bem? Creia. Salmo 14. Disse a honesto no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, faze abominável as suas obras, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram todos, juntamente fizeram-se imundo. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam iniquidade, e os qual comem, e o meu povo, como se comesse pão, e não invoca ao Senhor. Ali se acharem grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhai o conselho do pobre, portanto o Senhor é o seu refúgio.
se Sião tivesse vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, alegrará a Jacó e alegrará a Israel. Oh, glória a Deus! Salmo 14. Bom dia. Esse nome aqui é Montes Crais. Primeira vez que entra. Louvado seja bem-vindo a essa casa. Casa essa de oração. Louvado seja Deus. Estamos lendo e meditando no livro de Salmo. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Vamos até o 15. E amanhã nós lemos mais 15, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda na sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade em teu coração. Aquele que não difama com a tua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita suborno contra o próximo. Os olhos, a cujos olhos é reprovo e desprezado, mas a honra que teme ao Senhor é aquele que jura com dano, contudo não muda, mesmo sofrendo dano, não muda, não dá o seu direito com usura, não recebe peita contra o inocente, que faz isso nunca será abalado. Então aqui está a receita de ser um verdadeiro cidadão do céu. O cidadão do céu, ele promove a paz. O cidadão do céu, ele promove a paz, promove, como anabrece o bem-estar, promove o outro, ele não tem medo do outro crescer, ele tem prazer em ver o outro crescer, desenvolver mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, financeiramente. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ele tem prazer. Lá em terra. Como anabrece, alamanto. Levante, calaçai. Terra, alamanto, correvasse, anavandobria. E diriastere, comanai. Alai, terra, alamantou, revasse, alamandébria. A palavra de Deus é suficiente para nós. Ela nos alegra, como anabrece, alamandobria. Ela nos, como anabrece, nos direciona. Ela nos fortalece, ela nos cinge. Ela nos alimenta, ela nos dá discernimento. Rebandobriaçarai. É a palavra de Deus. Decai. Leia. Ame. Admire. Deixa ela penetrar, como diz o hino. Deixa penetrar a luz. Seja impregnado pela palavra. Seja um amante da palavra. Seja rebandecalaçai. Oh, rebasto bicanto, revolbriaçarai. Um defensor da palavra. Ai, irmão, o mundo está desmoronando. Mas fique na palavra. Ai, irmão, está me perseguindo. Fique na palavra. Ai, irmão, fique na palavra, na palavra de Deus. Ah, lá em terra.
Elebion de canto revasse, Elibiaste canto revolbriaçarai, Anai terra, louvado seja Deus. Nessa madrugada Deus me mostrava como Anabrece, a lamantóbria, lendo a palavra de Deus para você que está. Ai, como Anabrece, a lamantóbria. Aleluia. Às vezes tão atarefado. Alabacalabaça. Ribandô revolbria. Vai trabalhar. Louvado seja Deus. Como Anabrece, a namantóbria. Ricalabacai. E às vezes não dá tempo nem de ler a palavra. Alai, terra. Mas é necessário. É necessário ler a palavra. É necessário meditar a palavra. É necessário ouvir contos adulterando a palavra de Deus. Deus fala dia e a pessoa fala noite. Deus fala é dia e a pessoa fala não, é noite. Calabando com revas. É tempo de voltar para Deus, de orar. Aí fala, para que orar? Já tem muita oração. Lá no direct me perguntaram, por que tanta oração? Porque todo dia é oração. Gente, o propósito é primícia de honra. Primícia. Então nós já temos que abrir os olhos, já orando, agradecendo. Colocou o pé no chão, orando. Vai trabalhar, orando. Vai de ônibus, né? Os ônibus aqui não sei, é tudo lotado, BRT. Mas se você vai no ônibus, vai sentado, pega a sua Bíblia. Irmão, não leva a Bíblia para o trabalho, pega no celular, leia. Leia pelo menos um versículo, um salmo, para você chegar no teu trabalho cheio de Deus. Alá e terra, rebande calaçai. Agora, o povo está que nem o povo do deserto. Comia maná. Aí chegou em Moisés, está escrito. Leia lá em Êxodo. Está escrito. Moisés, sou Moisés. Shalom, shalom. Moisés, shalom, shalom. Que Adonai vos abençoe. Vocês são os baruches de Deus. Vocês são bem-vindos aqui na tenda. Mas qual é o que vocês querem? Nós queremos falar com o Senhor. Fale. Sou Moisés. Nós estamos enjoados de maná. Não queremos maná. Maná. Quando nós vimos, nós perguntamos o que é isto. Experimentamos, era adocicado e tinha gosto de mel. Aleluia, de pão de mel. Mas agora nós enjoamos. Agora nós não quer mais. Agora a gente quer diversificar. Nós queremos carne, Moisés. Moisés ficou assim. Mas o maná foi Deus que deu. Deus deu o maná, fez brotar na terra. Para você ver a grandeza,
a provisão, os cuidados dele. Não, mas nós não queremos maná. Enjoamos. Assim está o pessoal lá do direct. Não queremos oração. É muita oração, muita oração. Já falaram assim, a senhora fica falando em língua, orando em língua, e fica falando, a gente não entende nada. Então para que orar? Nós estamos no propósito. Eu não sei você, mas eu, Andréia Aparecida Guimarães Mato, estou no propósito. Vou falar bem claro assim, ó, no português, né? Eu, no singular, pessoa, estou no propósito, primícia de honra. Então, eu amanheço e ali eu tomo meu banho e converso com Deus. E aí, louvado, me preparo e venho aqui para a live para conversar com Deus, para orar a Deus, para apresentar as primeiras horas do meu dia para Deus, oferecendo a Ele as primícias. Deu para entender? O que é que desenha? Elebian de canto revas. Elubrian de calaçai. Elebiaster de comaná. Eu sinto a presença dele. Comaná canto revas. Eu sinto comaná pressa. Xébria. Ele enchendo a casa da sua glória. Elebion de canto revas. E diriaster como na pressa. Eu tenho vontade de pular, de voar na presença de Deus. Eu me alegro na presença de Deus. Rebande vassai. A minha alma se regozija na presença de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu reverencio a palavra de Deus. Eu tenho temor da palavra de Deus. Por mim eu ficava o dia inteiro rebantou briaçarai, anai terra, declarando: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Deus, tu és o meu El Shaddai. Deus, tu és a minha suficiência. Deus, Deus, Deus. E quem está incomodado, como a Nabrés, é só não assistir. É só. É simples. É difícil. É difícil. Como a Nabrés. Alabandou revolbria. Rebandou revaz. Enquanto eu viver, enquanto Deus me der vida, eu vou louvar e adorar o seu nome. Primícia. Primícia, se você quer um ano, um tempo, um ciclo bom e doce, prosperar, como a Nabrés, você precisa aprender o que é primícia. Você tem que fazer de Deus a tua casa preferida, favorita. Você tem que se tornar um caçador de Deus. Mas muitas vezes a pessoa, né? Nós vemos aí na Ravacébria, caçadores de fofoca, caçadores, canabandor, revaz, de conto. Mas devemos ser caçadores de Deus.
rebandou revobria, alabandou revasse, aleluia, cujo escritor é Tommy Tene, louvado seja Deus, alabandou revobria sarai, alamanto revobria sui. Caçadores de Deus é como alguém movido por uma paixão inabalável pela presença divina, entendeu? Uma paixão avassaladora, desenfreada, como a Anabrés, só direcionada para Deus, essa paixão. Aí torna-se um caçador de Deus, que busca a presença de Deus, que tem prazer, calabando revobria, em meditar a palavra. Agora eu nunca vi a pessoa, aleluia, né? Tem os caçadores de emoções, tem os caçadores, como a Anabrés, de demônios, né? Tem um livro, Caçadores de Demônios, sabia? É um livro, era de uma série de cinema, né? Então aí se tornou o livro, Caçadores de Demônios, né? Já foi 3 temporadas. Tem o Caçadores de Emoções, tem o Caçadores de Demônio, né? Mas eu não estou interessado em caçar demônios, mesmo porque eu não preciso. Eles estão aí, ó. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você levanta, já tem 10.000 demônios te rodeando, querendo ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor, ao derredor procurando uma brecha para te, ó, ferrar, entendeu? Então, é isso. Alabandure a sério. Leia o livro A Casa Predileta, né? Casa Predileta, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É uma literatura muito boa, né? Como a Anabrés, se refere ao conceito do lar aconchegante, né? Mas isso em Deus, né? Quando você, aleluia, se torna, não Deus para você, mas você se torna para Deus, a casa preferida, a casa predileta. Aí as pessoas falam, ai, aquele ali é o predileto de Deus. Ai, Deus não tem favorito, Deus não tem privilégio. Louvado seja Deus, mas Deus tem. Deus, Jesus chamou 12, separou 3, mas só um, né? Aqui no ombro de Jesus, né? Louvado seja Deus. Tinha intimidade de chegar. Tem gente que chega até no pé, né? Outros com muito custo chega na mão, né? Louvado seja Deus. Mas chegar, ver o rosto de Deus descoberto, é para poucos, entendeu? É para poucos. Rebandou, revasse a terra, calavaçai. É só para quem tem uma vida de propósito e com propósito. Não adianta uma vida com propósito. Louvado seja Deus. Calabandou revobria. Aleluia. Vida com propósito. Louvado seja Deus. É um propósito estar todo dia de autoconhecimento, de estar alinhado ao propósito de Deus,
Isso exige autoconhecimento, planejamento, consciência, intencionalidade. Tá? Precisa de intencionalidade. Você ter intenção de se aprofundar em Deus. Não é ler a Bíblia por ler como um jornal, não. É ler com temor. Louvado seja Deus. É ler amando, degustando, como aqueles que degustam uma taça de vinho, para quem gosta de vinho. É como degustar uma boa comida que traz assim aquele sabor. Essa comida nem sobra para nada, para ninguém. Aleluia. Como anabrece, rebandou, revolbria. Então é isso. Por isso que estamos. Louvado seja Deus. Alá e terra. Como anabrece, rebando. Não é servir a Deus de qualquer maneira. É servir com excelência. Ai, irmã, já falaram lá. Né? Ai, você gosta de falar difícil. Reciprocidade. Intencionalidade. Como anabrece, ela mantor, excelência. Louvado seja Deus. Excelente. Aleluia. Como anabrece. Repandurece. Livros que vão edificar a tua vida. Louvado seja Deus. Alabá como anabrécia. Repandúria sebe. Vai ler Catatumba de Roma. Pega aí a coleção de Augusto Cury. Louvado seja Deus. O mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, o mestre do perdão, o mestre com anabrece. Repandor revolbriaçarai. Isso, aleluia. Vai ler. Louvado seja Deus. Leitura, aleluia. É o melhor hobby que a pessoa pode ter na vida. É a leitura. Leia os clássicos. Leia Augusto Cury. Leia Max Lugado. Leia Samuel Doctore. Leia como Anabrece, Alamantobria, Flávio Joséfo. Vai ler. Louvado seja Deus. Como Anabrece, Repanduriacem. Aleluia. Ore. Leia o Pelegrino. Leia como cristianismo puro. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Caminho de Cristo. Louvado seja Deus. Uma vida com propósito. O poder, aleluia, da oração de uma esposa. Tem até aqui na minha biblioteca ali. O poder da mulher que ora. Lá, leia. Louvado seja Deus. O vencedor. A Ravácia de Tozer. Reflexão. Como anabrece. Revanturiacebe. Por isso eu estou te indicando, né? Louvado seja, enaltecido não Senhor. Rebandor, revolbria. Leia Pão Diário. Aleluia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Leia livros da Bíblia. A carta de Coríntios, que ajuda a aprofundar no conhecimento. Louvado seja Deus. Vai fortalecer a tua fé. Vai te dar crescimento espiritual e prático. Aleluia. Vai te ajudar no evangelismo. Louvado. Repanduriacebe no discipulado.
Leia, 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 faça da leitura. Louvado seja Deus, o teu hobby preferido. Louvado seja Deus. Faz como eu. Louvado seja enaltecido não o Senhor. Pegava aquela pilha de livro, pilhas assim, né? E graças a Deus, né? Tem memória fotográfica. Louvado seja Deus. E ali, ó, passando página por página, e só colocando no HD, no HD, no HD. Louvado seja Deus. Louvado seja. Até o código, como Anabressa, Rebandúria Sébria, aleluia. Civil de Direito, eu li. Dicionário é o que eu mais leio. Gosto de ler dicionário. Louvado seja Deus. Então a leitura, ela é muito boa. Mas se você não tem tempo, porque você, eu tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, né? Eu tenho faculdade, tenho filho, tenho isso, tenho aquilo. Louvado seja Deus. Leia um salmo. Se você ler um salmo por dia, não precisa ser 15, como eu li hoje. Cada dia. Louvado seja Deus. Você já vai ter a mente ocupada, né? Você vai entender o que é primícia. Louvado seja Deus. Você vai ver que primícia não é dinheiro. Não é apenas dinheiro. Primícia é temor. Primícia é entrega. Primícia é adoração. Primícia, como Anabressa, é honra. É quando você honra a Deus, você escolhe. É uma escolha. Entendeu? É como Jesus falou para Marta, Yeshua. Marta, Marta, porque está afadigada. Maria escolheu a melhor parte. Primícia é a melhor parte. É o teu melhor para Deus. É como você vai dar a Deus o seu melhor. Está entendendo? Isso é primícia. Então, que nós possamos oferecer a Deus as nossas primícias. Amanhã, se Deus permitir, dia 15, estamos completando uma quinzena, né? De primícia de honra, né? A primeira parte. E aí nós temos mais 16 dias, até 31 de janeiro. Nós vamos estar aqui clamando, dia e noite, noite e dia, saqueando o inferno e povoando o céu, saqueando o inferno, aleluia, e povoando o céu, né? Louvado seja Deus. E Deus vai nos honrar. Louvado seja Deus. E nele sabemos que todo propósito nós temos que apresentar. Isso é lei perpétua. Louvado seja Deus, que foi perpetualizada lá em Levítico. Revandorevas. Perpétua sobre a oferta. Quando você for diante de Deus, louvado seja Deus, você nunca vá de mão vazia. Isso Moisés deixou escrito. Aquele que não podia sacrificar um boi, ele sacrificava o revassebe, uma ovelha. Aquele que não podia
sacrificar uma ovelha, ele ia, louvado seja Deus, aleluia, diante do sacerdote e apresentava, louvado seja Deus, com manabrés, a sua oferta, que era 2 rolinhas. Levítico capítulo 22. O Senhor Deus mandou a Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: trate com respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, porque para que não profane o meu santo nome, eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro, quando apresentar a oferta sagrada ao que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdócio. Essa lei estará em vigor perpetuamente, para sempre, diz o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver doença contagiosa na pele, tiver corrimento nos membros, poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro. Entendeu? Essa é a lei. Louvado seja. Um sacerdote ficará impuro se tocar qualquer coisa que ficou impura. Por ter tocado no morto, ele ficará impuro. E se tiver perca, e se tocar num animal impuro, ou numa pessoa impura, e ficará impuro até o pôr do sol, e só comerá das ofertas depois que tomar banho, depois de pôr o sol, e será puro, e poderá comer das ofertas, porém elas são a sua comida. Ele não poderá comer de um animal que tenha sido morto de morte natural, ao qual tenha sido morto, ou jamais de animal selvagem. E se comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Estas são as leis a respeito da oferta. Levítico 7. Para tirar as culpas da pessoa. Essa oferta é muito sagrada. Nesse sacrifício o animal será morto no lado do norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nas 4 cantos do altar. Toda a gordura do animal será queimada. Serão queimados também os pés, né? Louvado seja Deus, a gordura, o cobre, o miúdo, os miúdos, os rins, o rabo, a gordura que cobre, e melhor toda a parte, e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará como oferta de alimento. Essa oferta tirará a culpa. Talvez você não sabe, né? Vou ler. Deus mandou ler a Bíblia aqui na live, né? Sobre o sacerdote queimará a oferta de alimento, o Senhor. Essa é a oferta para tirar a culpa do homem, que seja de uma família, de um sacerdote, poderá comer. Deverá ser comida no lugar sagrado, pois a oferta é muito sagrada. A lei da oferta para tirar do pecado. Ai, meu Deus, deixa eu sair. Aqui, ó. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira, na grelha, são do sacerdote. Aqui oferecer a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todo sacerdote. Cada um receberá a tua parte. Esta é a lei para a oferta de paz que são apresentadas a Deus. O Senhor, seu sacrifício é de gratidão a Deus?
Então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento, ou pão achatado, feito sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então, isso aqui é primícia, né? Ninguém chegava diante de Deus, né? Aleluia, como Anabrés, rebandou revás, para oferecer um sacrifício, um propósito, de mão vazia. Então você está fazendo um propósito 31 dias, primícia de honra, você apresenta a Deus uma oferta de honra. Louvado seja Deus. Ai, mas que valor? Não, valor é você que vai saber. É você que vai determinar. Entendeu? Aleluia. A Bíblia, ela tem grande consideração e compaixão, né? Pelo pobre que não tem condição de ofertar uma oferta de grande valor como um boi, estabelecendo substituição de sacrifício no Antigo Testamento, valorizando a atitude do coração acima de quantia financeira. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. É como a viúva pobre, ela deu tudo o que tinha. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E quando ia apresentar a família, levava 2 rolinhas para o sacerdote. Louvado seja Deus. E ali era uma oferta de sacrifício pela sua família, né? De primícia, tá entendendo? Então, você faça isso. Faça. Aleluia. Coloca no seu coração. Para o primeiro mês do ano, eu vou apresentar a minha primícia a Deus. Amém? Hoje nós lemos 15 salmos. Amanhã nós vamos ler mais 15. Tá? Por quê? Porque eu estava, né? Deus falou comigo para eu ler a palavra na live, né? Louvado seja Deus. Tem pessoa que sai para o trabalho, não tem tempo de ler a Bíblia, né? Ou ler um versículo correndo. Então agora você vai, né, todos os dias, né, acompanhar aqui comigo, de noite, de manhã, de noite, a leitura da palavra. Os mesmos salmos que eu li agora de manhã, à noite eu vou ler de novo, tá bom? Vamos agradecer a Deus, porque louvado seja Deus. Tem agora o culto de milagre na minha igreja, né? Agora de manhã, nessa 9, 9h30, e a gente tem que estar pronto, entendeu? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra, eu te exalto pela tua palavra, eu glorifico ao Senhor por essa estratégia. Meu Pai eterno, Pai amado, eu peço, Senhor, que tu nos dá livramento, que tu nos dá, Senhor Deus, escape pela tua palavra, que tu unge a nossa cabeça com óleo, e esse óleo seja derramado, e que ele venha, Senhor, nos proteger, assim como Davi ungia as ovelhas contra
as moscas, as moscas varejeiras, meu Senhor Deus, que nenhuma mosca venha pousar sobre a nossa cabeça, trazendo, meu Senhor Deus, zunido, perturbação. Pai, eu apresento cada uma das suas filhas, rebandou briaçarai terra, rebandecou, revasse, lavandou, que acompanha a live, meu Senhor Deus, abençoa aqueles que vão ouvir depois, aqueles que vão assistir depois, abençoa com cura, abençoa com paz, abençoa com prosperidade, abençoa com a verdade, com o compromisso, pelo poder que há no nome de Yeshua. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, rebandou briaçarai, anaracanto riastéria, eu te peço, Senhor, vai trabalhando, vai, Senhor Deus, agindo, porque agindo, Senhor, quem pode impedir? Ninguém. Abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa o seu filho, a tua prole, sejam abençoados, tenha um dia abençoado, próspero, cheio da presença de Deus, como anabrece, revandura e a sério, que as copiosas bênçãos de Deus recaia sobre a sua vida, que você seja guardada, protegida, preservada, alimentada, fortalecida, como anabrece, edificada, consolada, exortada, repandúria sébria, direcionada, amada, protegida, brindada pela palavra. A palavra do Senhor seja a sua primazia. Eu peço em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.